Olá, eu sou a professora Elaine Moraes, esta é a disciplina Sintaxe da Língua Portuguesa. Estamos posicionados no módulo 2, abordagens teóricas da sintaxe, e nesta segunda unidade nós vamos falar especificamente da sintaxe funcional. Na unidade anterior, a gente já viu como acontecem as classificações, a metodologia e as abordagens da chamada sintaxe gerativa. Para falar do tema da nossa unidade, a gente vai seguir o percurso que é pensar o funcionalismo, a visão funcionalista, como essa segunda tendência teórica possível para análise, sobretudo aqui no nosso contexto da sintaxe, configurando então essa sintaxe funcional. Vamos falar da gramaticalização, que é um ponto importante, né, defendido e estudado no âmbito dessa teoria, do papel que, de certa forma, exerce a metodologia quantitativa nas análises. Vamos perpassar um pouquinho a estrutura sintagmática do português, pensando do ponto de vista da ordenação e dos constituintes combinados. Para isso, a gente vai diferenciar a existência de uma micro e uma macro sintaxe, e vamos conversar um pouquinho sobre as linhas de investigação da sintaxe funcional. Para pensar essa visão funcionalista, eu trago o texto de Berlink et al., que a gente já viu no módulo, na unidade anterior, é um texto de 2021. A citação é da página 211, e esse capítulo, esse texto, ele integra a obra Introdução à Linguística 1, Domínios e Fronteiras, que é um texto, um livro base aí nos cursos de letras. E a visão funcionalista, segundo as autoras, vê a linguagem como um sistema não autônomo, que nasce da necessidade de comunicação entre os membros de uma comunidade. Portanto, que está sujeito às limitações impostas pela capacidade humana de adquirir e processar o conhecimento. Aqui nós temos um ponto importantíssimo de choque com a vertente anterior. Porque aqui, especificamente, essa não autonomia, essa necessidade de comunicação, já insere a relação de membros com comunidades e já começa a pensar na diferente forma de processar o conhecimento, porque aqui, do ponto de vista funcional, a relação com a produção de sentidos ela é muito mais forte. Até porque a sintaxe funcional ela vai dialogar diretamente com o nível discursivo, com o nível pragmático, com o nível semântico de análise. Então, pensando nisso, é que, por isso, continuam as autoras, a análise de um fato linguístico deve levar em conta tanto o falante quanto o ouvinte, e, para além do ato verbal, as necessidades da comunidade linguística. Aqui eu só modelizaria um pouquinho, para não falar necessariamente em falante, em ouvinte. Eu acho ainda, considero o termo ouvinte muito passivo, mas a gente está pensando aqui no papel dos interlocutores. E isso, quando você estudar no seu curso disciplinas de linguística textual, de pragmática, de análise de discurso, você vai perceber a importância que tem esses interlocutores. E aqui, dentro de um núcleo mais duro, né, que é a sintaxe, o funcionalismo vem trazer esses elementos à tona. Aqui, então, especificamente na visão funcionalista, os processos sintáticos são entendidos pelas relações que o componente sintático da língua mantém com os componentes semântico e discursivo, que é o que eu acabei de dizer para você. Só é possível compreender o que se passa na sintaxe olhando também para o contexto, texto e ou situação comunicativa, em que a sentença está exterida. Então, aqui eu trouxe mais uma citação da página 212, e aqui, especificamente, a gente tem a noção de contexto como essa base. Portanto, a gente já consegue uma matéria-prima lá para o quarto módulo, quando formos falar de prática de análise linguística e da importância de uma abordagem que não seja gramatiqueira, normativista. A gente já começa a pensar na importância dos exemplos contextualizados. E não é simplesmente exemplos que são retirados, né, de algum lugar, não é a extração de alguma coisa que já descontextualiza imediatamente, mas a percepção de como isso funciona ali, naquele interior. Como língua e contexto se entrecruzam, se constituem e se complementam. Pensando na sintaxe, então, funcional, agora com o texto do professor Ivo Rosário, de 2015, também retirado daquele livro, Sintaxe e Sintaxes, que já tem sido base aqui de outras discussões no âmbito da nossa disciplina, nós temos algumas concepções que são base para a sintaxe funcional. Uma delas é a noção de língua, porque a noção de língua aqui é instrumento de interação social. Então, ela é um objeto não autônomo, maleável, sujeito às pressões, determinante da estrutura gramatical. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do sujeito às pressões, nós temos uma série de, se a gente parar para pensar,
uma série de mudanças contextuais na nossa sociedade que fazem com que determinadas estruturas já não sejam cabíveis, né, em detrimento a outras, principalmente na relação de respeito à diversidade, na relação de aumento do nosso escopo em relação às próprias diferenças sociais existentes. Então, aqui, a sintaxe funcional, na esteira do autor, ela concebe aspectos que são tanto cognitivos quanto comunicativos. Por isso que ela leva em conta atores sociais e culturais, processamento mental, papel desses interlocutores, contextos discursivos e, por que não, variação e mudança, que é algo que também é bastante estudado no âmbito da sociolinguística. Outra vertente que você já deve ter estudado aqui no curso, se não estudou, ainda verá. Então, a sintaxe funcional, ela vai olhar para essas motivações para a mudança linguística, vai pensar nesses novos rótulos como uma possibilidade mais expressiva inerente à língua, essa língua em uso, a tendência cognitiva que nós temos de utilizar termos de domínios concretos, por exemplo, para expressar domínios abstratos, as estratégias interativas que são mais adequadas aos diferentes contextos, e mesmo a negociação de sentido versus o que acontece de fato em diferentes atos da comunicação. Por isso que aqui também a metodologia quantitativa é importante. E ela é fundamental como modo de detectar aquilo que realmente é fundamental, é relevante para o funcionalista. A situação concreta de comunicação e as atividades cognitivas dos interlocutores, que adaptam à comunicação os conteúdos transmitidos pelas estruturas linguísticas e as extensões que tais estruturas sofrem em função dessas adaptações. Essa citação que eu li é da página 150, e ela traz de novo um léxico que vai nos remeter a esse contexto prático de comunicação. Então, a citação concreta e a relação cognitiva. Então, os interlocutores estão no seio dessa atividade linguageira. Do ponto de vista da descrição sintática, ela não é a priorística, né? Rosário vai explicar que, embora não seja, ela é baseada em dados. E aí, não são dados por si só. Do ponto de vista de uma gramática descritiva, que nós já movimentamos no primeiro módulo, quando se olha para esses dados, também são considerados aqui como segundo elemento as intuições do analista, né? Então, o corpus sistemático mais essas informações contextuais que motivam os usos dos elementos linguísticos. E essas informações contextuais, muitas vezes, são mobilizadas e trazidas à tona pelo analista. Quando a gente pensa esse funcionamento, então, esse método, esse olhar, esse recorte, a importância dos interlocutores, do contexto, o papel do analista, e olha para a estrutura sintagmática do português, a gente pode começar a pensar na hierarquia gramatical das unidades linguísticas. Então, aqui, eu trago outro texto para o nosso diálogo, para o nosso debate aqui, que é de Saltchuk, de 2010, e nesse texto, a autora vai falar um pouquinho dessa hierarquia, e aí ela faz a representação que passa pelo morfema, pela palavra, pelo sintagma, que nós já vimos aqui na disciplina, pela oração e pelo texto, elementos que vão aparecer um pouco mais no módulo 3, e observamos que, continuando então a citação dela, os constituintes imediatos das orações são os sintagmas e não as palavras. Na condição de palavra, a unidade linguística presta-se a uma análise de seus constituintes estruturais. Então, os morfemas dependentes, ou seja, radical, desinência, prefixo, lá em morfologia você estudou os morfemas classificatórios, os morfemas alternativos, os morfemas derivacionais, e todos esses elementos que compunham essa unidade linguística dentro do escopo maior da palavra. Né? E naquele universo, segundo a autora, há denominações que são próprias da sua classificação gramatical e que são, portanto, diferentes do que acontece quando a gente olha para os constituintes imediatos das orações, que são os sintagmas. Então, a noção de sintagma é fundamental porque ela entra como uma noção que é teoria e método ao mesmo tempo. Bom, a estrutura sintagmática do português, em sentido amplo, segundo Saltchuk, que é professora da Unesp, né, no texto de 2010, página 36, todo sintagma é a construção que resulta da articulação de pelo menos duas unidades linguísticas em qualquer nível de análise. Esse conceito segue ainda o pioneirismo linguístico de Saussure, para quem sintagma é a combinação de formas mínimas em unidade linguisticamente superior. Nós já falamos de sintagma aqui, tanto no módulo anterior quanto na unidade anterior. E eu tenho trazido diferentes articulações e definições de sintagma, tanto para que você observe a importância do conceito, quanto para que você note como, à luz, né, de cada visão
de cada escopo, a noção de sintagma vai ganhando novos contornos. Aqui a gente tem as duas unidades linguísticas como esse elemento base para que nós possamos falar em unidade sintagmática. E aí, continuando, consideraremos sintagma toda a construção sintática que constitua um bloco significativo ou funcional que pode mover-se no eixo horizontal. Vou parar um pouquinho a citação justamente por isso. Na unidade anterior, nós falamos de sintagma, mas ali nós não tínhamos o foco no bloco significativo ou funcional, porque esse eixo, essa caracterização é própria aqui da sintaxe funcional. Esse bloco, continua a citação, é formado a partir de uma ou mais unidades linguísticas no nível imediatamente inferior, ou seja, por palavra. Então, o fenômeno da ordenação dos constituintes, quando a gente pensa nessa noção de estrutura sintagmática, está a serviço da finalidade comunicativa de veicular informação. Por isso que o sintaxista funcional, quando ele vai movimentar e produzir uma descrição, né, da sintaxe, ele vai observar essa relação direta com a finalidade comunicativa. E a veiculação de informação, essa expressão, a gente precisa entendê-la de uma maneira um pouco mais genérica. Então, eu posso veicular informação, eu posso refutar informação, eu posso discutir, problematizar, analisar. Então, há várias movimentações possíveis dentro das finalidades comunicativas da linguagem em uso no português brasileiro. E aí, quando a gente olha para essa relação, vou voltar um pouquinho, quando a gente olha para essa relação de construção sintática, né, de bloco significativo, de pensar no papel dessas unidades e de pensar na ordenação desses constituintes, a gente está falando dos constituintes combinados. E aí, claro, eu já venho adiantando, né, que, de certa forma, há uma intersecção importante entre a microsintaxe e a macrosintaxe, né? Aqui, a Saltchuk vai trazer uma passagem justamente sobre que nos conduz à macrosintaxe. Vou fazer a leitura da citação. Se um texto deve pautar-se por regras específicas de textualidade e de textualização, as unidades que o compõem, as frases, aceitam uma combinação múltipla de constituintes do sistema linguístico, visando a uma relevância comunicativa, isto é, preenchendo também uma condição de textualidade. O sentido de cada uma dessas unidades é realizado formalmente na língua, por meio da escolha e do arranjo de seus constituintes hierarquicamente combinados. Isso aqui é tão importante que quando você for estudar, seja nas disciplinas iniciais, que já deve ter visto, né, de leitura e produção de textos, seja nas disciplinas linguísticas, quando você adentrar especificamente o tópico da linguística textual, ou qualquer outro tópico das teorias textuais e discursivas, você vai estudar elementos como textualidade, textualização, os elementos, né, da textualidade, os recursos, vai falar de coesão, vai falar de coerência, e muitas vezes nós olhamos para esses elementos pensando, por exemplo, no papel dos conectivos, ou na função da repetição de algumas anáforas, né? Na natureza deítica, há tantos elementos que são movimentáveis do ponto de vista da coesão, e muitas vezes a gente se perde ou se desconecta da ideia de que esse elemento frasal, esse constituinte, ele é uma base importante para a construção dessa textualidade. E esses arranjos que vão sendo construídos, que são próprios à estrutura, ao sistema da língua, eles precisam ser observados do ponto de vista dessa escolha, né? Uma escolha que aqui tem a natureza, né, de uma intenção comunicativa. Então, a gente já começa a flertar e se aproximar um pouco desse olhar para a língua em uso, que era tão típico da pragmática, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala, então, desses constituintes combinados, eu escolhi entre tantas possibilidades, né? É sempre um desafio trazer para uma aula mais curta, aqui como estas que compõem a UFMS Digital, a gente escolhe alguns tópicos, outras tantas gravações vocês vão ter acesso na curadoria, no ambiente próprio do curso, né, fechado. Mas aqui, para este, eu trouxe a noção de sujeito composto, e para isso, escolhi falar de um autor chamado Kleber Ataide, que tem um artigo interessantíssimo sobre esse elemento, porque ele vai falar do papel do sujeito posposto. Então, vamos lá. Por que falar, então, de sujeito posposto? Lembrando que, na língua portuguesa, nós temos uma tradição, né, em que o sujeito vem, normalmente, antes do predicado. Não que não haja outros usos, a gente já viu isso aqui, vai ver muito mais,
mas há uma tradução, há um uso mais representativo. Então, quando o sujeito é posposto, a gente também precisa olhar para ele. No trecho, a Thaíde vai reforçar, né, com base em Abraçado e Pesati, que o contexto de uso é um fator motivador para a escolha da organização sintática mais adequada para veicular informações no discurso. E aí o autor continua. Vejamos o exemplo 5, em que o narrador, numa entrevista oral, relata os motivos pelos quais não ter concluído o ensino superior. Essa é uma citação da página 123. E aí aqui a gente tem o seguinte exemplo. Eu não fiz por falta de tempo, porque eu me casei no terceiro de faculdade, e daí logo vieram as gêmeas. Eu fiz questão de trazer o print, né, para a gente observar esse processo. Aqui, o autor já deixou em itálico, vieram as gêmeas. Então, já deixou vieram, que é o verbo, em itálico, e o sujeito posposto a esse verbo. Então, voltando um pouquinho, pensar que esse é um enunciado de uma entrevista oral, né? E esse narrador vai falar, vai relatar, vai trazer elementos que são desse cotidiano pessoal que fez a interrupção, né? Que fez com que houvesse a interrupção do curso superior. E aí ele traz a explicação. Por se tratar de um relato de experiência pessoal, naturalmente, o fluxo de atenção recai sobre o narrador, né? Codificado no pronome e nos verbos. Eu não fiz por falta de tempo, porque eu me casei. Na continuidade do seu relato, a narrativa é ligeiramente descontinuada por uma informação introduzida pela primeira vez no contexto por meio de uma sentença verbo-sujeito. Daí, logo vieram as gêmeas. Neste momento, o fluxo de atenção sai do narrador e vai para o fato a ser destacado na narrativa. É aqui que eu quero chamar a atenção. Nós voltaremos em elementos similares no último módulo da disciplina para falar da prática de análise linguística, para falar da importância de não se trabalhar a gramática descontextualizada, mas aqui, qual a força dessa observação sobre o sujeito posposto, uma força que a sintaxe funcional nos impulsiona muito a desenvolver. Quer dizer, se a gente está pensando que numa narrativa o fluxo vai recair muito sobre o narrador, aqui a gente tem uma mudança, uma descontinuidade, porque o sujeito posposto nos leva a olhar para a narrativa. A gente vai mudando o ângulo, e isso automaticamente produz diferença, né, na produção de sentidos, na interpretação. Continuando, então, a variação, segundo o autor, de arranjos sintáticos no português, que permitiu identificar que as ordens verbo-sujeito e objeto-verbo-sujeito cumprem, há no mínimo, duas funções na organização dos textos. Então, qual que é a primeira? Ela está condicionada a participar de estratégias que instauram a centralidade de um determinado tema no texto e, portanto, asseguram continuidade textual. Então, essa é a primeira função na organização dos textos. A segunda tende a ser uma estratégia de descontinuidade para inserir outros tópicos temáticos nos textos ou para marcar discursivamente outros fluxos da atenção ou de atenção na mensagem. Essa citação é das páginas 140 a 141. Então, pensando na importância desse sujeito posposto, em como ele movimenta, né, outros sentidos, eu trago ainda o exemplo de exercícios que o autor mobiliza em torno de um determinado texto jornalístico. Então, aqui está o enunciado do primeiro. É válido um exercício didaticamente orientado para que o aluno reconheça as várias formas de representar o sujeito das orações e identifique a função desse recurso para a manutenção dos tópicos na sequência do texto. A proposta 1 a seguir teria o objetivo de fazer com que o aluno entenda a função sintática do sujeito a partir das suas propriedades textuais. Então, aqui, a gente começa a pensar assim, bom, primeiro, que o sujeito da oração não é só um elemento para a gente classificar e identificar. Segundo, e aí, claro que no módulo 3 a gente vai desconstruir bastante aquela ideia de sujeito como aquele que pratica ação, ou de sujeito como termo essencial, há uma série de discussões que a gente vai desenvolver lá. Mas aqui a ideia é pensar na função para a manutenção dos tópicos. Então, como é que funciona a manutenção, a criação e a importância dos tópicos na sequência de qualquer texto, né, no português brasileiro. E, especificamente, aqui, a proposta do autor é baseada na ideia de pensar nas propriedades textuais que são inerentes a essa função sintática. Claro que, pelo recorte da nossa aula, eu trago o enunciado, mas não vou trazer o texto jornalístico, que é um pouquinho maior, que ele movimenta, mas eu indico fortemente
a leitura depois do artigo. Então, na atividade 1, o enunciado é o seguinte, tirado da página 134. Localize as expressões com as quais os verbos destacados no texto concordam e identifique seus referentes. Em seguida, indique o assunto destacado em cada parágrafo. Aqui, especificamente, o texto é o Vejo como Dramático que acontece no Brasil, e eu pulei o trechinho de Merkel, né? Esse texto, ele é de uma notícia publicada no dia 26 de junho de 2019, no portal da UOL, e vai falar da chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel. O artigo traz o texto, faz as marcações, e aí a gente vai passar diretamente para a análise. Bom, feito o mapeamento dos sujeitos, fica evidente que a notícia gira em torno de declarações de líderes mundiais sobre a postura descompromissada do governo brasileiro, daquela época, em relação às questões ambientais e aos direitos humanos. Então, não é por acaso que os principais verbos selecionados são predicadores semanticamente associados à ordem do dizer. E aí ele traz, né? Disse, colocou, pediram, manifestaram, fecha, né, parênteses. E os tem centrados nas pessoas responsáveis pelo que é dito sobre o tema. Observar que um exercício simples como aquele da proposta do enunciado, ele vai movimentar essa possibilidade de entender as declarações, não são quaisquer declarações, quem são esses líderes mundiais, e como se dá essas declarações? Porque uma coisa é dizer, outra coisa é colocar, outra coisa é pedir, outra coisa é manifestar, e tantos outros verbos que poderiam caber nessa cadeia perifrágica, né? Continuando, as expressões, então, referenciais dos verbos, 5 expressões nominais que representam líderes ou entidades políticos que colocam em dúvida a continuidade das negociações de livre comércio entre a União Europeia e o Brasil. Esse arranjo sintático torna o texto polifônico, uma vez que envolve um conjunto de opiniões, pontos de vista, que, ao mesmo tempo em que são as entidades sobre as quais se dá uma informação, tema, estabelecem alguma relação morfossintática com o verbo. Aqui, nós temos alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, claro que eu não estou mobilizando o texto jornalístico, não estou tratando do contexto político, que foi bastante polêmico no Brasil em 2019, porque envolvia o olhar do mundo para a forma como a gente desenvolvia aqui algumas políticas, sobretudo ligadas aos direitos humanos, né, as questões ambientais, etc. Mas é importante pensar que as expressões nominais, né, que eram expressões referenciais dos verbos, voltando-se para aquela ideia de que elas faziam parte dos líderes ou entidades políticas, eles colocavam em dúvida negociações, então traziam à tona uma dificuldade nas relações entre o Brasil e aqui, especificamente, a União Europeia. Mas olhar essa quantidade de sujeitos, de verbos que dão essa dimensão, nos permitem perceber, do ponto de vista dos sentidos, como o texto ele vai se tornando polifônico, ou seja, ele é um texto que vai trazendo diferentes argumentos por diferentes autorias consideradas essas vozes importantes representativas. Então, ele vai construindo essa natureza polifônica na medida em que ele também vai produzindo mais força para o ponto de vista que ele implementa, né? Justamente porque ele envolve esse conjunto de opiniões diferentes. Então, esse funcionamento, ele é passível de uma reflexão, de uma força argumentativa, de uma força temática informacional, a partir desse olhar para o sujeito, por exemplo, né? Bom, nos recortes do exercício 1, o autor ainda traz a chanceler federal da Alemanha, a parlamentar do Partido Verde, 600 cientistas europeus, né? A Alemanha e Noruega, o eurodeputado alemão. Então, ele vai recuperando e mostrando quais são, então, esses elementos que precisavam ser reconhecidos. Uma segunda atividade é essa aqui. Nos primeiros, quarto, quinto e sexto parágrafos da notícia em análise, identifique as formas com as quais os verbos destacados se referem. Depois, identifique os contextos e os verbos que permitem o deslocamento à direita e à esquerda do sujeito. A gente poderia questionar alguns pontos desse enunciado que podem caminhar um pouco mais uma abordagem formal, do ponto de vista da identificação, mas a ideia, né, que, claro, enquanto proposta é uma coisa e a forma de desenvolvê-la didaticamente é outra, a ideia é que se possa, abro aspas, dentre os vários discursos que aparecem, perceber que o de Angela Merkel é o que mais se destaca. Então, 4 dos 9 parágrafos que compõem a notícia têm orações em que a entidade informativa e sintática é a líder do governo alemão. Isso revela o quanto a presidente da Alemanha, e aí presidente, a nomenclatura usada no texto, né? A gente poderia, aqui no Brasil,
movimentar no nosso tempo, né, a discussão entre a presidente e a presidenta, né, da Alemanha, tem influência no Tratado das Negociações Comerciais entre o Brasil e a União Europeia, e é a figura central na sequência textual. Então, a citação da página 137. Aqui a gente vê que, por exemplo, um destaque que eu deixei para os 4 dos 9 parágrafos, que vai marcar um pouquinho do que eu já falei nesta aula sobre a importância do método quantitativo para a sintaxe funcional. Bom, dito isso, pensando nesses movimentos que a gente já verificou, a gente volta numa discussão que eu já fui apresentando aos poucos, já fui trazendo, traçando, enredando, que é a de existência, segundo o Peixoto Filho, né, 2021, de uma micro ou de uma macro sintaxe. E não o autor que fala disso, mas ele traz um ponto de vista importante que perpassa aqui a nossa disciplina. Então, pela microsintaxe, a gente pode falar de período simples ou de período composto, seja ele por coordenação, por subordinação ou misto. Tópicos que a gente vai estudar no nosso próximo módulo, quando falaremos de sujeito predicado e tantos outros elementos que constituem o período simples. Agora, do ponto de vista de uma macrosintaxe, a gente já está falando de algo muito maior. Então, aqui nesse trechinho, por exemplo, a mamãe afirma que o bebê é sua vida. O papai, entretanto, não está nada satisfeito com isso e considera a criança um empecilho à intimidade do casal. Exemplo descontextualizado. Podemos pensar uma série de contextos, uma série de elementos, discussões em torno das relações familiares. Que tipo de relação familiar é esse? Que visões sobre mãe e sobre criança que perpassam, qual é o papel do pai na nossa sociedade, qual deveria ser, enfim, como as crianças representam mudanças, né, nas famílias. Então, tem uma série de universos que a gente poderia mobilizar aqui. O foco desse exemplo que eu trouxe é justamente porque o autor vai mobilizar alguns elementos, como o entretanto, que é esse conector, adversativo interfrástico, que estabelece essa noção de contraponto, o isso, que é um pronome com valor anafórico, que vai retomar, né, o período precedente, então, que de certa forma funciona como aquela referência textual anafórica. A criança, que é esse sintagma nominal de valor anafórico, porque ele está retomando, de certa forma, o já exposto bebê, e o casal, também um sintagma nominal anafórico, uma vez que retoma 2 sintagmas nominais já expostos, a mamãe e o papai. Observar esses elementos do ponto de vista da coesão textual também é um papel da chamada macrosintaxe. Por isso que eu falei há pouco a importância de a gente olhar para a sintaxe também como esse fator preponderante para a produção de sentidos em textos diversos. Aqui eu deixei, de propósito, essa representação de uma maneira mais gráfica, não em forma de print, para que você possa exercitar da forma que você quiser e treinar um pouquinho essa reflexão, sempre substituindo, então, o exemplo A, exemplo B, C, D, você pode criar elementos para fazer essa movimentação, porque aqui é uma outra forma de apresentar essa microsintaxe, a gente pode ir colocando exemplos diferentes daquele que, por exemplo, o autor movimentou. Fazendo avançar, então, o nosso tópico de reflexão, eu trago, dentre aquelas escolhas, né, eu já falei do sujeito posposto, agora eu trago a referência com 0, e para falar sobre isso, eu escolhi o artigo, né, que constitui a bibliografia da disciplina, da Maria Helena de Moura Neves, uma professora que foi extremamente importante, né, no Brasil, para a gente pensar uma série de elementos do ponto de vista da gramática funcional. E aqui nessa passagem ela vai trazer uma reflexão sobre a funcionalidade das escolhas que o falante faz e sobre os resultados de sentido que cada escolha desencadeia. Então ela diz o seguinte: não há uma substituição mecânica de nome por pronome ou de pronome por 0 operada aleatoriamente. A eleição de um ou outro tipo de elemento para sujeito tem motivações particulares que precisam ser avaliadas não apenas para que se possa fazer a boa leitura de um texto, como também para tornar claros os efeitos dessa escolha. Essa citação do texto de 2002 é da página 249. Aqui é ressaltar que só classificar sujeito e exercitar a mudança de um pelo outro não é suficiente para a gente pensar na força que existe na mobilização, na escolha de um ou outro sujeito, na escolha por movimentar um núcleo expresso ou ausente. Então, aqui, para a gente pensar um pouquinho, eu trouxe o próprio exemplo que a autora traz, está na página 249, que é o texto. Direito de ter direitos. É muito importante entender bem o que é cidadania. Olha lá a marcação como se fosse na morfologia, a gente vê isso, né, como morfema 0. Então, essa ausência da referência é uma palavra usada todos os dias e tem vários sentidos. Mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente.
Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. É processar um médico que cometa um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. Então, o texto que ela traz é do Gilberto de Menstein, é do ano de 99, páginas 29 e 30, e os grifos foi da autora. Um texto muito, mesmo sendo de 99, extremamente atual, né? Nós poderíamos falar de várias coisas, mas, sobretudo, né, no âmbito dessa discussão da Neves, a gente pode pensar em como a subclassificação do sujeito, né, ilustra a necessidade de tratar essa questão como uma produção de linguagem mesmo, nos termos usados pela autora, como uma questão de uso linguístico. E aí, para analisar esse texto, uma das passagens que ela produz é essa. Ora, por uma ou por outra razão, em nenhum dos casos o lugar de zero, ou seja, do tal sujeito oculto, que a INGB já tirou essa nomenclatura, mas nós podíamos chamar sujeito desinencial, elíptico, né? Enfim, poderia ocorrer ela. Em geral, eram possíveis ao autor do texto duas opções: a referência com zero, que foi a opção escolhida, ou com cidadania, repetindo, né, gente, que é um sintagma nominal sem determinante. Por isso mesmo, de efeito referencial diferente do pronome pessoal ela. É, afinal, a evidência de que a gramática da língua se resolve na produção textual e vice-versa. Aqui a gente tem a essência, né, da importância, por exemplo, do conceito de análise linguística, que lá quando o professor Vanderlei Geraldi da Unicamp começou a falar, já movimentava a força desse desenvolvimento no âmbito das produções textuais. E um outro tópico extremamente importante dentro da sintaxe funcional é a gramaticalização, que atua, entre outros campos, na motivação para o preenchimento das chamadas necessidades comunicativas não satisfeitas pelas formas já existentes na língua, bem como na existência de conteúdos que são cognitivos, para os quais não se encontram designações linguísticas adequadas. Assim, acreditamos que essa é a força motriz para a emergência de novas estruturas sintáticas em uma dada língua. Aqui eu trouxe de novo uma citação do professor Ivo Rosário, de 2015, a página 148. Para a gente olhar, por exemplo, como isso acontece, eu peguei um trechinho de um artigo do Caio Catanhede, de 2023, página 167, em que ele vai trazer um episódio do programa Café Filosófico, transmitido pela TV Cultura e publicado no YouTube. E nessa transcrição tem passagens de um orador, que é o jornalista Paulo Roberto Pires, que é escritor, especialista em literatura e apresentador. E no trecho, especificamente, ele diz lá, trecho 1, você começa a ter o que eu chamo de uma reconstrução dessa vida literária, sobretudo na virada dos anos 90 para 2000. E uma segunda passagem. Quando que, a partir dos anos 90, você começa a lidar com a ideia de uma nova literatura brasileira e segue. Aqui uma série de elementos contextuais poderiam comparecer, né, na nossa reflexão, mas a força, que inclusive está destacada nos usos, né, dentro dessas sentenças, do você começa, né, dessas duas estruturas sintagmáticas, a força está justamente no pronome você. O exemplo mostra que a função de você depende da vontade do usuário. Esta é uma visão funcionalista da língua, na qual o sujeito da oração é apenas um participante do processo da ação verbal. O item é utilizado também como indeterminador do sujeito, correspondente ao pronome se indeterminador do sujeito. Então, passagens da página 165 e 170. Qual é a força aqui? Se com a professora Neves a gente viu a importância de se olhar para a questão do sujeito. Então, assim, atividades que pegam um exemplo de sujeito oculto e pedem a substituição por um núcleo expresso, elas precisam ser cuidadosamente rechaçadas ou afastadas da prática docente, justamente porque há uma mudança de sentido muito forte entre sair do que estaria oculto e adentrar o expresso. Aqui também há uma outra força que a gente vai discutir bastante no módulo 3, o que se discute, o que se fala, como se olha para o tal sujeito indeterminado. E aqui, contrariando qualquer norma da NGB, nós temos um núcleo expresso que poderia definir uma classificação como sujeito simples. Você começa, está expresso. Quem é que começa é você. Mas esse você, do ponto de vista funcional, ele é indeterminado, até porque nós conhecemos a natureza deítica, né, dos pronomes. Então, essa é a força de um olhar funcional
para exemplos contextualizados. Então, aqui, na gramaticalização do pronome você, o você aqui mencionado está em processo de gramaticalização, pois, de acordo com a gramática normativa, não é um pronome determinador do sujeito. Todavia, é inegável, ao ler os trechos do programa ou ao ouvi-lo, que o item é usado com um sentido diferente de sua respectiva função. Essa passagem é da página 170. Dito isso, as principais linhas de investigação da sintaxe funcional, segundo o professor Ivo Rosário, em texto de 2015, são a variação e a mudança linguística, a própria gramaticalização, que a gente acabou de ver, e a construcionalização, a estrutura argumental, que nós já movimentamos, e a transitividade, que é foco do nosso módulo 3, os universais e tipologia linguística, a codificação de cláusulas, as motivações competidoras, elementos que são organizadores do texto, do discurso, como a informatividade, o plano discursivo, a cadeia técnica, etc., entre tantos outros tópicos que fazem parte dessa perspectiva da sintaxe funcional. Bom, chegando então às considerações finais, nesta aula estudamos a tendência funcionalista da sintaxe, conhecida por sintaxe funcionalista ou funcional. No próximo módulo, adentraremos os processos sintáticos da língua portuguesa a partir da estrutura sintática da oração. Então, é claro que aqui foi só uma pontinha de um iceberg, né, de um universo que é macro, outros elementos estão na nossa curadoria com links, né, de outras aulas gravadas, mas já temos mais ou menos um olhar que nos prepara para, no próximo módulo, olhando para essa estrutura sintática, pensar e problematizar tanto as questões conhecidas pelo uso do período simples, quanto as questões relativas ao período composto. Estas são as referências mobilizadas nesta aula, e vejo você, então, no próximo módulo. Um abraço.